Sejam bem-vindos ao Estrago da Nação. Estamos na segunda temporada com o Tiago Franco, o Luís Gomes e eu, Pedro Almeida Vieira, que vou moderar. O prato forte são as eleições legislativas deste domingo. Temos aqui muita louça para partir deste prato forte e temos também uma convidada especial, que é a Elizabeth Tavares. E é ela que eu vou dar a primazia para traçar um pouco o retrato que vê das eleições de ontem, se houve um vencedor ou mais do que um vencedor, se houve grandes derrotados. Elizabeth, diz-me lá o que é que tens a dizer sobre aquilo que aconteceu ontem e quais são as repercussões agora para os próximos tempos. Bem, olá, para já é um privilégio poder estar aqui neste magnífico podcast com estes senhores e sempre muito polémicos, mas muito interessantes, e muito obrigada pelo convite para estar aqui. Não, foste esforçada, até porque vais estar menos tempo do que é possível, mas pronto, passando estes agradecimentos, diz-me lá da tua justiça. Bem, basicamente, assim é verdade, vou ficar aqui um pouco convosco, com muita pena minha, mas o que tenho a dizer é que, pronto, deixo aqui já uma provocação, porque, em resumo, o que se passou nestas eleições era perfeitamente expectável, só mesmo quem não tem acompanhado os últimos anos é que não percebia que esta hecatombe do PS e a ascensão do Chega iria acontecer. Estava já nas estrelas, e de facto só quem tem estado um bocadinho na bolha dos mídia não percebe o que se passa na realidade. E não tem a ver só com Portugal, a meu ver, é uma leitura, também tem a ver com aquilo que se tem vindo a passar na Europa, nos Estados Unidos, e portanto não é de todo uma surpresa. Aqui o que tivemos de facto é uma confirmação de Luís Montenegro como agora ficar de novo como primeiro-ministro, e portanto aqui com um reforço na sua confiança, e mais poder também, obviamente, ao Chega, à Iniciativa Liberal. Isso mas, não vou dizer nada Elizabeth, mas, relativamente... Sim, mas diz uma coisa, e que depois também são questões que eu depois também colocarei ao Tiago e ao Luís. Isto acontece, estas eleições acontecem 3 anos depois da vitória em maioria absoluta do António Costa. E o PS perde em 3 anos não só as eleições seguintes do ano passado, como agora perde e corre o risco de perder a liderança da própria oposição, que é uma coisa inédita. Por outro lado, mantemos a instabilidade, porque o PSD, CDS só terão no máximo 39% dos deputados na Assembleia da República, portanto manteremos sempre uma instabilidade. O que acontece é que o Chega tem uma ascensão. Na tua opinião, a ascensão do Chega tem a ver com uma derrota do PS, com uma derrota do Bloco Central, com um divórcio entre aquilo que é a realidade do país real e aquilo que se vive nas metrópoles? Que leitura é que tu fazes do ponto de vista social e político destes resultados? Não, basicamente, para mim, tenho 2 coisas a dizer. Primeiro, o mesmo movimento que levou a maior parte dos portugueses a comportarem-se que nem ovelhas, a seguir as políticas absurdas que foram implementadas na pandemia, é exatamente o mesmo movimento que leva agora muitos portugueses a votar no Chega. É exatamente o mesmo. E muitas vezes, muita gente não vai gostar disto que eu estou a dizer, mas é a minha leitura. E porquê? São pessoas que ficam muito confortáveis em seguir grupos, pronto, em seguir movimentos, em seguir ondas, e fazer parte desse grupo e sentir que estão a contribuir para algo. E foi exatamente um sentimento que também se sentiu muito na pandemia, não era? Aquele ir para a janela, bater palmas, aquela coisa toda. Ou seja, às tantas já era mais por ir com os outros do que propriamente e querer sentir que se faz parte de algo. Por um lado isso, a meu ver.
Por outro, é aquela questão de dar um murro na mesa, que é às vezes aquelas pessoas que deixam estar muito tempo, em vez de irem construindo, irem trabalhando, participar na vida política ou participar na vida como cidadão, não, ou seja, chega a um ponto em que depois se rebentam e dão um murro na mesa. Eu acho que o Chega tem sido um bocado esse murro na mesa. Enfim, e agora é com isso que vamos ter que lidar, não há outra forma. Mas já há um risco, como muitos veem, comparando, por exemplo, com a Hungria, há esse risco de nos tornarmos uma espécie de Hungria à beira-mar plantado? Ou achas que isto é apenas o reflexo de uma insatisfação, digamos, de base regional, que tem a ver também com as questões da percepção da insegurança e também da forma como se têm conduzido as políticas de imigração? Eu gosto de falar de coisas muito, muito concretas, daquilo que nós temos visto, de falar com pessoas na rua, pessoas que votaram no Chega ou que se assumem que são do Chega, ou mesmo nas televisões, as entrevistas que se têm feito na rua, as pessoas falam sempre no tema da imigração. Mas eu não vejo aqui essas questões quando se colocam os papões relativamente ao Chega e comparar com outro tipo de não digo de regimes, mas com algum extremismo que é real, eu tenho aqui, de facto, algumas reticências em relação a isso. Porque se vamos falar de extremismo, e eu vejo que muitas pessoas podem não ver as coisas assim, mas assumo, se vamos falar de extremismo, vamos dar o exemplo de alguns partidos em Portugal, como o LIVRE, que são democratas num dia, mas que no outro dia podem se tornar fascistas. E isso aconteceu. Portanto, são partidos que, na sua base, dizem-se defensores da democracia, da liberdade, dos direitos humanos, dos direitos civis, mas que, à primeira crise, o primeiro sinal de crise, são adeptos da privação da liberdade, da privação dos direitos. Portanto, tudo pode ser anulado mediante algo que aconteça. Ora, isso não pode acontecer. Portanto, se vamos falar de extremismos, eu quero só deixar esta nota introdutória, porque de facto podemos chamar extremista a um partido, mas temos também de ver a ação dos outros, e nós vemos se um partido ou um movimento é extremista, não é pelo que eles dizem só pelo seu manifesto, pelo seu programa, é também pelo que eles fazem, pelas reações, pela forma como votam, neste caso o LIVRE, que estava no Parlamento, como votam determinadas medidas e em que sentido é que o fazem. Eu de facto, nos últimos anos, como se diz, de gato escaldado, já vi muita coisa e vimos todos que partidos que se dizem os grandes defensores da democracia, da liberdade e dos direitos humanos, depois enterram tudo isso num piscar de olhos ao primeiro desafio que surge. Isso para mim é inaceitável, primeiro ponto. Relativamente ao resto, assim, o Chega, o que tem feito é aproveitar todo aquele vazio que foi criado, porque acontece um bocadinho como este exemplo que eu dei do LIVRE. Temos tido muitos partidos em Portugal que têm nos seus programas, têm nas suas intenções muito boa vontade, mas que depois na prática o que as pessoas veem no dia-a-dia é algo muito diferente. E o Luís depois poderá falar muito melhor sobre este tema, que é o tema da inflação, o tema do custo de vida, o tema da habitação, que o Tiago também obviamente, também pode falar bastante sobre este tema, e muitos outros. Temos os escândalos que temos assistido, da TAP e muitos outros. Ou seja, tudo isso acumulado, 3 anos parece que é assim pouco tempo, mas em 3 anos muita coisa aconteceu. Portanto, com estas notas todas, estão um bocadinho difusas, mas pronto, penso que é importante ver que eles é um partido que está a aproveitar um espaço. E é um espaço que infelizmente tem estado ali. E de que maneira? Porque passámos do bipartidarismo para um tripartidarismo que ainda por cima pode afetar bastante a distribuição dos deputados pelos outros partidos. Elizabeth, se quiseres manter-te ainda aqui um bocadinho, até para ouvir o que têm a dizer o Tiago e o Luís. Tiago e Luís, qual de vocês quer falar primeiro ou querem que eu atire uma moeda ao ar?
Pá, para mim tira uma moeda logo. Então acho que vou Luís, dar. Luís, se quiseres podes começar. Não, Podes eu começar. vou, eu vou dar a primazia ao Tiago, talvez, até porque ele está, julgo eu, quase de luto. O seu PCP, posso dizer porque julgo que não é não é nenhum segredo, a tua ligação ao Partido Comunista, mas de qualquer modo o Partido Comunista continua de pé de cal a sobreviver. Já estas eleições mostraram uma tempestade que quase que aniquilava o Bloco de Esquerda, que é de certa forma compensado pelo crescimento do LIVRE, mas a um nível muito reduzido. O que é que está a acontecer com a esquerda, Tiago, e sobretudo com a esquerda à esquerda do PS? Achas que não está a ter em conta aquilo que são, digamos, muitas vezes os anseios da classe trabalhadora? Porque se formos a ver alguns dos redutos até da esquerda, que era Setúbal, Beja, Porto Alegre, foram caçados, entre aspas, pelo próprio Chega, e mesmo no Sintra, aqui no distrito de Lisboa, Sintra, Azambuja, Alenquer, Vila Franca de Xira, passaram a ter o Chega como partido mais votado. O que é que está acontecendo na tua perspectiva? Bom, este é um daqueles programas em que nós precisávamos de uma tarde inteira. E se queres que diga, eu vou começar pelo que a Elizabeth disse. Eu concordo com o que ela disse, que isto estava mais ou menos escrito nas estrelas, ou quer dizer, era mais do que lógico que o Chega ia subir. Isso não faz com que seja menos doloroso ou mais fácil de aceitar, e depois podemos discutir os porquês. Discordo totalmente que se possa comparar a ação do Chega com qualquer outro partido à direita ou à esquerda, nomeadamente o LIVRE. Porque uma coisa é um partido assumir determinadas posições mais ou menos institucionais, mais ou menos seguidistas da União Europeia, mais ou menos seguidistas de determinado governo ou de política comum. Outra coisa bem diferente é um partido que desde a sua origem basicamente faz a apologia de uma ditadura, sugere coisas que são inconstitucionais e faz mais do que uma ideologia, faz do populismo da corrente do momento a sua grande arma política. O Chega, nós já discutimos isso várias vezes, na minha opinião, além de ser um partido unipessoal, não tem qualquer ideologia, portanto vai atrás das modas do momento. Tiago, mas se não tem nenhuma ideologia, então porque é que é acusado de ser um partido fascista? Espera. Se não tem ideologia. Espera. Sim. O Chega já passou por várias versões, não é? Desde o primeiro Chega que apareceu, que era o Basta, até ao dia de hoje, já teve várias mutações, digamos assim. E em quase todas elas foi mudando para aquilo que era criticado na versão anterior. Eu vou só dar um exemplo muito simples. Sim, basicamente é um partido de catavento, não é? Pronto, o Chega tinha duas bandeiras até há meia dúzia de meses: corrupção e a imigração. A corrupção correu mal, porque de repente todas as semanas aparecia um rapaz da bancada do Chega com problemas com a justiça. E então abandonaram essa bandeira e vieram para eleições, sem programa como é costume, e a bater nos imigrantes o mais possível. E escolheu. E isto é que eu acho engraçado. Tu estavas a dizer como é que o Alentejo, que era um bastião comunista ou socialista, dos trabalhadores e tal, se viraram para esse discurso. E ainda ontem um primo meu dizia-me que na aldeia da minha avó, uma aldeia pequeníssima que toda a vida votou na CDU,
até ali já o Chega tem maioria dos votos, que é uma coisa que me custa particularmente. Mas o que me parece é que, primeiro, as pessoas que viveram ou que lutaram pela liberdade, muitos deles estão velhos, não é? Outros já morreram, e a geração mais nova tem a liberdade como um dado adquirido. Essa é a primeira. E a segunda, é que eu acho que a classe trabalhadora passou anos e anos e anos de governação PS e PSD sem melhorar particularmente a sua condição de vida. Portanto, é normal que as pessoas ao fim de 50 anos em democracia continuem pobres, vendo que os nossos parceiros europeus vão de certa forma evoluindo e eles continuam pobres. Portugal é um país essencialmente de gente pobre. É natural que se fartem. É natural que se virem para qualquer coisa. Se apontam o dedo ao imigrante, então o imigrante é a válvula de escape e acabam por votar num partido que lhes dá essa válvula de escape. A parte que eu não entendo, e isto eu nunca entendi, é como é que um pobre, que depende do Estado Social, vota no Chega, mas pior ainda, de que é que se queixam na imigração? Eu ouço gente a dizer que vem para cá roubar os nossos empregos. Que empregos? Alguém quer que alguém tenha como sonho de vida um filho de trabalhar para a Uber? Ou entregar comida? Ou ir para a restauração? Estás a perceber? Portanto, há aqui uma espécie de uma hipocrisia. Nós somos um povo extremamente frustrado, que não conseguimos sair da pobreza em décadas atrás de décadas e depois arranjamos uma espécie de um bode expiatório para descarregar tudo isto. No fim das contas, e vou já concluir para passar a palavra. Mas Tiago, só uma questão, mas achas que se pode reduzir essa questão da imigração da forma simplista com que tu estás a falar e muito urbana, porque na verdade nós, como estamos a falar do Uber ou do Bolt ou do Globo ou das entregas ou nos restaurantes, etc., isso é uma realidade que existe efetivamente nas zonas urbanas, Lisboa, Porto, mas não aparecerá certamente em toda a região do distrito de Setúbal ou no Alentejo, ou então quando olhamos para determinados, por exemplo, para detalhe, nós olhamos ali no distrito do Porto, em que o Chega também tem pouca penetração, mas já ali especificamente 2 concelhos unidos, se não me engano é Passos Ferreira e não sei se é Lousada, julgo que não é Lousada, mas é mesmo ao pé, em que tem uma expressão muito superior àquilo que tem, por exemplo, na cidade no concelho do Porto. Ou seja, a questão é que se nós cruzarmos, eu ainda não consegui cruzar isso, nós cruzarmos o desenvolvimento dos concelhos e a presença do Chega, nós vamos muito provavelmente encontrar uma grande coincidência entre dificuldades do ponto de vista social, económico das populações e grande expressão do Chega. E a questão aqui é, essa questão da pobreza, da injustiça, eram bandeiras da esquerda. Porque é que a esquerda se deixou ultrapassar pelo populismo do Chega? Mas Pedro, eu estou a tentar... Eu escrevi 4 textos sobre isto, entre a madrugada de ontem e hoje. Eu estou a tentar resumir a ideia, porque senão vou estar aqui 1 hora a falar. Mas vamos lá ver. Há uma série de razões que nos levam a isto, não é uma causa. E eu não estou a reduzir a imigração à questão do Martim Muniz, não é? Que é sempre aquela que aparece como cartão postal. Não é isso. Olha, voltando à aldeia da minha avó, na saída da aldeia da minha avó, há uma comunidade cigana. E a população local nem por isso gosta muito dela. Isso dá votos. Na ilha onde eu resido, na ilha Santa Maria, em 2.000 votos, 300 e tal são para o Chega. Percebes? Uma ilha que toda a vida votou PS e PSD, num sítio onde não há qualquer problema com a imigração. E num sítio onde até o candidato do Chega não conseguia articular 2 palavras. Portanto, isto para te dizer o quê? O problema é bem mais... aliás, já agora, não é só com o Chega, pois não. A maior parte das pessoas votaram no PSD. Nós viemos para eleições porque havia uma dúvida quanto à integridade do Luís Montenegro. Sim. As pessoas votaram ainda mais numa pessoa que nós percebemos que andou a receber avanças. Até se fez aquela piada que o board da Spinum Viva estava no palco na altura da festa. Portanto, o Luís Montenegro, os filhos,
e a mulher. Portanto, a sensação que eu tenho é que, para começar, ninguém está interessado na honestidade. Ponto número 1. Ninguém quer saber dos casos do Chega, ninguém quer saber dos casos do PSD, as pessoas votam. Depois, o PS não se mostrou como uma alternativa. Pedro Nuno Santos foi um fracasso total naquela versão moderada e fingida nestas duas eleições. Portanto, eu continuo a achar que as pessoas estão absolutamente saturadas da classe política que é a mesma há 3, 4, 5 décadas e acreditar num... Então, mas vamos se calhar passar para o Luís e depois já regressamos. Sim. Pedro, diz. Só aqui uma nota que eu terei de dir. Sim. Queres agora, só deixar uma última nota, então? Antes de passarmos para o Luís. Deixar aqui também pegando em algumas coisas que o Tiago disse e que concordo perfeitamente, mas há aqui 2 pontos que eu gostaria de fazer. Um é recordar que, por um lado, obviamente não quis generalizar relativamente ao LIVRE, porque há, como em todos os partidos, pelo menos aqueles que eu conheço, pessoas que de facto trabalham em prol da democracia, que defendem a Constituição e que seguem o programa que têm. No caso do LIVRE, especificamente, Rui Tavares, eu queria só recordar que na pandemia, por exemplo, naqueles anos, foram tomadas medidas inconstitucionais, várias. Ou seja, quem não respeita a Constituição são alguns dos partidos como o LIVRE que se dizem democratas. Por um lado, a mim, nascida em abril de 74, não admito que nenhum partido diga que é defensor dos direitos civis, da democracia e da liberdade e que aprova medidas inconstitucionais. Primeiro ponto. Depois, para além de medidas que violam os direitos humanos e os direitos civis, como chegou-se a defender, por exemplo, a vacinação obrigatória, ponderar aquela questão das aplicações obrigatórias, de rastreios, enfim, uma série de coisas. E das pessoas, por exemplo, não poderem frequentar determinadas zonas porque ou coisas absurdas como tomar um café ao postigo, não se poder comprar a garrafa de água depois das 8, não poder passar de um conselho para o outro. Eu lamento, mas qualquer político que perca a sua racionalidade, primeiro, racionalidade, que é o mínimo que se exige a alguém que tenha poder, racionalidade. Segundo, e portanto, inteligência. Segundo, respeitar a Constituição do país em que estamos, que é Portugal. Temos uma Constituição que tem que ser respeitada, ponto final. Democracia, os valores, os direitos humanos. Eu já nem falo na liberdade, eu falo em direitos humanos, direitos fundamentais, direitos civis. Obviamente, havendo uma crise, todos nos ajustamos, mas não da forma como tudo sucedeu. Para mim foi inaceitável. E como? Obviamente, com as medidas inconstitucionais. Por outro lado, em relação ao Chega, também para dizer o ponto, que é, naturalmente, que abomino e condeno qualquer tipo de discurso xenófobo, racista ou anti-imigração. Eu completamente, obviamente, abomino e condeno. Posto isto, eu que ando na rua, vivo num bairro, aqui na Graça, em Lisboa, com muitos imigrantes, os meus vizinhos são imigrantes, tenho muitos amigos imigrantes e muitos com lojas e comércio que sofrem assaltos por parte de imigrantes ilegais, ou seja, pessoas que vêm para o nosso país com intuitos não para trabalhar, mas vêm com intuitos criminosos e que estão identificados muitas vezes pelas autoridades e andam por aí. Aliás, circularam há pouco tempo até uns vídeos de uns assaltos aqui no Martim Ministro e era essa a situação. E, portanto, isto são tudo, este oportunismo, estas crises. E também volto, já só para dizer outra coisa também, relativamente ao porquê do Chega também estar com esta pujança, é que de facto existe uma crise económica aqui em Portugal. Existem famílias que ficaram em situação de enorme vulnerabilidade e partidos como o LIVRE, estou a dar este exemplo do LIVRE, mas podia referir outros, mas como falei no LIVRE, agora vou continuar a falar. Partidos como o LIVRE aprovaram as medidas que nos trouxeram aqui, as medidas que aqueles partidos que deveriam defender mais a população, deveriam defender mais os mais pobres, aqueles que estão em situação mais vulnerável, aprovaram medidas inconstitucionais e irracionais e que, de facto, traíram a população e atiraram os portugueses para as mãos de, pois, obviamente, partidos que chegam e aproveitam os vazios. Queria só deixar estas notas. Vou só interromper-te só para dizer uma coisa.
posso só acrescentar uma coisa que estás a dizer? Se os partidos fossem, Claro. se os partidos fossem castigados por aquilo que aprovam ou por aquilo que dizem que vão fazer e prejudicando a população, como é que um pobre votaria no Chega ou no PSD? O programa do Chega, desde sempre, as suas várias versões, ou do PSD, são ir consecutivamente diminuindo o Estado Social. Eu conheço gente que comia com a ajuda social e vota no Chega. Eu conheço gente que recebeu casas sem pagar impostos e vota no Chega. Portanto, por mais que nós queiramos meter lógica em tudo isto, no fim das contas, nós temos um país com muitos pobres, que ficaram ainda mais pobres depois da guerra e da pandemia, eu concordo com isso, mas também com uma enorme falta de formação. É assim, eu não aceito isso por um motivo. Eu vivi em Marvila há vários anos e eu entrava, na altura eu trabalhava na Reuters e havia nós tínhamos turnos e às vezes eu entrava às 7 da manhã, ou seja, eu saía de casa às 6 da manhã e posso garantir que era o sítio onde eu via mais pessoas na paragem do autocarro, à espera já dos autocarros, era ali em Marvila. Depois, em todo o percurso até à Avenida da Liberdade, que era onde na altura a Reuters estava, não vias assim pessoas nas filas à espera do autocarro. Ou seja, o que eu quero dizer é que em Marvila é uma comunidade é uma população muito de trabalhadores e de trabalhadores que trabalham em trabalhos mal pagos, em trabalhos que muitas vezes é o trabalho invisível, não é? Porque nós vemos feito trabalho de, sei lá, de limpezas, etc. Não só, naturalmente, existe todo o tipo de pessoas a viver em Marvila, mas eu via muito isso e vivi com esse ambiente de pessoas muito trabalhadoras. E eu digo-te que uma pessoa que trabalha muito, que acorda cedo, que depois vai chegar ao fim do mês, faz as contas e não consegue comprar alimentação. Pois, se calhar querem mais coisas, não é? Querem mais. Chegamos numa altura em que as pessoas querem mais, ou seja, as pessoas querem mais, não é? Aquela ideia as pessoas querem mais e aquela ideia às vezes que existe que nestes bairros as pessoas votam em A ou B porque não têm informação, eu não concordo. Há pessoas muito simples que até não têm a antiga quarta classe e que são muito inteligentes e que conseguem ler muito bem os políticos. Eu não penso que seja por aí, eu penso que é sempre a questão da crise e não se deve brincar com isso. Quando as pessoas não têm como pagar e como meter o pão na mesa... Elizabeth e Tiago, se calhar, acho que até o Luís adormeceu, ou então temos que lhe dar a oportunidade de falar, okay, não é? Luís, ainda estás aí? Eu estou aí. Pronto, não, deve estar a carregar baterias para aqui agora. Eu vejo-te aqui, porque estou-te a ver aqui pelo Zoom, não é? Estás muito sorridente. Foi um excelente domingo, ao contrário do domingo do Tiago Franco, para ti? Não, quer dizer, a mim só me dá para rir, não é? Quer dizer, tudo isto. Tu não foste certamente, pelo menos pelas probabilidades, porque tu vives no concelho, tu vives no concelho de Cascais, onde o Chega não teve grande penetração, não é? Porque... Não é verdade. No concelho, na freguesia de Cascais de Estoril, ficou em segundo. Ficou em segundo? Ok. Pronto. Mas alegria. Meus Diz? caros, vou deixar. Olha a alegria. Vou acompanhar. Alegria? Não. Já sabes que então espera aí, deixa-me despedir da Elizabeth. Elizabeth, obrigado por teres aqui estado. Com os fascistas. Então vá, continua, Luís. Depois acompanho-vos. Obrigado, Elizabeth. Um beijinho. Então, agora o terreno é teu. Vamos lá com Luís. É importante. Em primeiro, o que é que eu queria destacar desta eleição? Primeiro, os dois partidos do regime que nos trouxeram a este desastre perderam os 2/3 do Parlamento. Parece que ninguém quer alertar para isto, mas isto para mim é uma notícia relevante. Eles não podem fazer revisões constitucionais, os dois. Isso é algo que não acontece desde a primeira Constituinte, que se não me falha foi em 76. Portanto, ao dia 2,
PS e PSD se juntarem não podem fazer uma revisão constitucional. Isso é a primeira coisa que eu gostava de chamar a atenção, que nunca aconteceu. Depois o fenómeno dos partidos, eu digo partidos comunistas, são partidos que estão no Twilight Zone autêntico, não deviam ter qualquer relevância numa sociedade próspera, livre, onde existe a liberdade. É inqualificável que essa gente ainda tenha qualquer voto, como o Bloco de Esquerda, o Livre, etc, etc. São basicamente fenómenos lisboetas. Por exemplo, eu estava aqui a ver alguns números, que também gostava de alertar. Por exemplo, o Livre tem 35% dos votos em Lisboa. Nenhum partido tem esta concentração. A seguir é o PAN. Por exemplo, para termos uma ideia, a AD tem 19% dos votos totais que recebeu, 19% em Lisboa, o Chega 20%, mas, por exemplo, a IEL também alta concentração em Lisboa, 29%, e isso, por exemplo, é o que prejudicou o ADN, que teve 20% dos votos em Lisboa. O caso, por exemplo, do PAN foram praticamente 30%, e do LIVRE foram 35%. Portanto, mais de um terço dos votos destes partidos é um fenómeno de duas avenidas. E se calhar se alargares ao Porto, então aí o peso ainda é maior, não é? Ou seja, são basicamente partidos urbanos. Não são partidos urbanos, são partidos de zonas ricas. É preciso dizer isto. São gente que, uma classe média alta, que vive, são altos quadros, muitos deles do Estado, ou que fizeram negócios com o Estado durante a pseudo-pandemia, e esses estão bem, esses estão contentes, nunca tiveram tão felizes, adoraram tudo o que aconteceu, têm uma invasão do terceiro mundo, pode tipo vir trazer-lhe a Santos a casa, não têm que enfrentar os transportes públicos sobrelotados a um estilo Calcutá, não têm que andar no comboio sobrelotado a cheirar mal, não têm que ir a hospitais sobrelotados em que ele praticamente um dia destes nem a língua dele consegue falar, não têm que ir à escola e um dia destes a maioria está com a cabeça tapada, as meninas com a cabeça tapada, com uma língua onde eles no recreio, se calhar o português já é a segunda língua, etc. Portanto, essa gente, como não tem que aturar nada disso... É para o Luís, vives em Marrakech. Eu estive a ouvir com muita paciência e também... Mas tu vives em Marrakech? Estás a falar de quê? Tiago, eu estive a ouvir com muita paciência. Ok. Com muita paciência, e olha que me custa ouvir as coisas que tu dizes. Portanto, deixa-me terminar, depois tens a tua oportunidade. O que eu estou a dizer é que essa gente que vive numa torre de marfim são classes privilegiadas que hoje votam nesses partidos, não são os pobres, a classe operária. A classe operária vota no Chega e vota na AD, não vota na esquerda. Como é óbvio, porque a esquerda não os representa. A esquerda é que anda com esta história da emergência climática, que encarece brutalmente a energia, e disso ninguém fala. É uma pseudo-emergência climática, há várias gente que contesta isso, que basicamente o que serve é para roubar a população, porque lançam brutais impostos sobre os combustíveis fósseis, para depois esvaziarem-nos via subsídios. Se calhar aí é ao contrário, Luís, há um excesso de subsídios já às energias renováveis. Por amor de Deus, quando é 60% de um litro de gasolina são impostos, eu acho que devias ter um bocadinho de juízo antes de dizer. Está bem, mas aquilo que eu estou a dizer é que a situação da eletricidade é desvirtuada não por esse tipo de taxas que já existem há décadas, mas sim pelo sucessivo excesso de subsídios, a tal ponto de que eles injetam na rede mesmo que estejam a perder dinheiro por aí, porque recebem pelos subsídios, não é? Portanto, isso é outro problema. Livre mercado não há. Se me deixares terminar, sim, também vocês força. estão nervosos, pá. Portanto, carrega-se a classe média e a classe média baixa, os meninos das avenidas novas de Lisboa podem comprar um Tesla e comprar um carro elétrico, o desgraçado pobre tem que ter um carro a combustão, onde tem uma carga fiscal absolutamente absurda num litro de gasolina, para se andar a financiar a suposta, igual à pandemia, emergência climática. Portanto, esses maluquinhos da Inês Sousa Real, o tipo do Livre,
e a senhora do Bloco de Esquerda são gente que representa unicamente a classe média muito alta de Lisboa. Portanto, isso vamos parar com essa conversa de ficarem muito espantados com os resultados Os únicos mandatos que eles têm são em zonas urbanas ricas, não são as zonas urbanas pobres. Portanto, isto é o ponto 2 que queria fazer. Em relação aos pseudo-fascistas, eu quero recordar que o programa do Chega é tão socialista ou social-democrata como os demais. Portanto, o Chega tem um programa muito semelhante em termos de programa político aos dois partidos do Centrão, não há nada. Portanto, o Chega também se propõe a gerir bem, não é? Eles é que sabem gerir o pote do dinheiro dos outros. Portanto, esse tal Estado Social que nos levou à ruína, onde hoje 51 mil milhões de euros é para pensões, em que é um esquema em que se rouba os ativos para se dar aos passivos, onde o PS, como reparou, que compram o voto há décadas, o Partido Socialista e o PSD, mas mais o Partido Socialista, compra há décadas os votos dos idosos, roubando os ativos. O que é que aconteceu? E este é um comentário que ninguém quer fazer às eleições. Basicamente, os jovens são hoje é tão caro contratar uma pessoa em Portugal, a carga tributária, tanto de segurança social como de IRS, sobre o empregador é tão pesada que qualquer jovem que está a entrar no mercado de trabalho põe-se a andar à primeira oportunidade, não é? Para se comprar o voto dos idosos, porque não há nenhum porquinho aqui, não há nenhum sistema de capitalização, que seria um sistema sério, e expandiu-se brutalmente o tal Estado Social, onde hoje quase metade, ou mais quase 70%, são salários da função pública e a tal função pública que vota nesses partidos de doidos, em lugar de termos um sistema de capitalização. O que é que aconteceu? Estes partidos, para se tentarem, viram da alhada em que se meteram, os portugueses são cada vez mais pobres e cada vez mais idosos, cada vez custava mais, decidiram de abrir as portas a uma invasão do terceiro mundo, ainda por cima com a pandemia, a suposta pandemia, onde a malta estava distraída. E, portanto, eu costumo dizer que as imigrações é igual à nossa casa, só entra quem é convidado, e ninguém desta gente foi convidado. O que acontece para existir um movimento tão migratório desta violência num curto espaço de tempo, normalmente eu costumo comparar a imigração que foi para os Estados Unidos no início do século XX, quando não havia subsídios, e portanto ele chegava lá, pagava a saúde, pagava as casas, pagava as estradas, pagava a educação, pagava a escola, pagava tudo, e portanto ninguém era atraído por subsídios. Acontece que aqui ainda vemos, por exemplo, a malta a dizer, aqui é que é bom, que os portugueses que já estavam cá pagam o hospital, e muitos portugueses tiveram nos últimos anos que ter um seguro de saúde, porque senão nem conseguiam chegar ao hospital. Luís, permite-me aqui introduzir-te esta questão. Tu consideras que as votações que o Chega teve, nomeadamente no distrito de Faro, onde já tinham ganhado no ano passado, mas que agora ganharam no distrito de Porto Alegre, no distrito de Beja e sobretudo no distrito de Setúbal, e depois também em alguns concelhos, mesmo do distrito de Lisboa, Vila Franca de Xira, Sintra, nas zonas etc. E mesmo em Marvila, a freguesia de Marvila, não é? Marvila ganhou. Isso é resultado do falhanço do Bloco de Esquerda, do Bloco Central, o falhanço da esquerda alternativa, tem a ver com a ignorância, entre aspas, do eleitorado que segue o canto de sereia do Chega. É por causa da imigração, é por causa da percepção da insegurança, se é percepção, se é realidade. O que é que é, na tua opinião? O que é que aconteceu para que situações destas dessem uma vitória ao Chega? Pedro, em primeiro lugar, um descontentamento brutal das pessoas com o resultado da suposta pandemia, onde houve um empobrecimento da população via inflação. A população não percebe o que aconteceu, mas sabe que alguma coisa se passa, está mal, não é? Portanto, os seus filhos não conseguem comprar uma casa, quando a classe média há 20, 30 anos conseguia
com algum esforço, comprar uma casa. Neste momento é impossível comprar uma casa. Portanto, um português de baixas qualificações, e o Tiago estava a mencionar que nenhum dos seus filhos quer ir para taxista ou para o restaurante, isso não é verdade, porque eles vão para a Suíça fazer isso, onde os salários são altos. Vão precisamente para a Suíça fazer esse tipo de Meus emprego. filhos? Posso? É que disseste que os meus filhos vão para a Suíça ser taxistas, porra, ando-me a esforçar para isso. Opa, Tiago, eu não estou a discutir o teu caso. Eu estou a brincar, mas tu disseste que o Tiago disse que não queria que os filhos fossem taxistas. Não, Eu não disse nada disso. Disseste que os portugueses, genericamente, nenhum deles estava disponível para esse tipo de trabalho. Eu não disse isso, Não eu é perguntei verdade. se era esse o sonho, porque quando se queixam dos imigrantes que vêm fazer trabalhos que ninguém quer fazer, perguntei, o sonho é que o filho seja motorista do Uber? Tiago, o teu sonho é de acordo com as qualificações que tens. E se tens o 12º ano, muitos casos são esses os empregos que consegues arranjar. Só que há uns anos, olha, por exemplo, o caso do Solar dos Presuntos, há uns anos, se calhar, o português estava lá empregado por 1.200 ou 1.300 euros a descascar batatas e agora está lá no Palês com o salário mínimo. Esse foi um maná para muitas empresas em Portugal. Porque o que não fala é que o não qualificado, o português não qualificado, teve que emigrar nos últimos anos, porque senão passava aqui fome, ou então tem que estar a 2 horas de trabalho para conseguir ir buscar um salário miserável. Porque é na fila de espera, tem uma tonelada de imigrantes, muitos deles a trabalharem ilegalmente, que depois veio-se a descobrir que a maior parte deles não estavam inscritos nos supostos descontos. Bem, que é uma anedota total. Esse é um ponto. Em relação à suposta inteligência ou dos mais qualificados, é verdade que as zonas mais ricas são precisamente aquelas que votam nos malucos como a Inês Sousa Real e como o Homem do Livre, que, por exemplo, apoiam na União Europeia a von der Leyen, que ainda agora esta semana foi editado pelo Tribunal, que ocultou mensagens na negociação com as vacinas salvíficas. Essa gente toda apoiou uma autêntica fascista que anda a influenciar eleições, quer, por exemplo, na Roménia. Portanto, esta gente de democrata não tem absolutamente nada, são autênticos fascistas, e que andaram a apoiar todas as medidas inconstitucionais há uns anos. Portanto, esta gente de democrata não tem absolutamente nada. Portanto, nem moral têm para falar sequer Estão a ouvir? Sim. Nem sequer tem moral para falar do partido do Chega. Eu queria falar só sobre o tema da instrução. A mim não me surpreende que as classes mais qualificadas sejam aquelas que votam neste tipo de partidos, porque a escola pública não faz mais nada do que indoutrinar as pessoas para a aceitação do sistema, para surgir com estas ideias coletivistas como se fossem, ou que o Estado Social fosse alguma coisa positiva e que os impostos fossem alguma coisa positiva, porque esta gente, que é completamente doida, é favorável a que se ande a perseguir os proprietários para que eles façam o preço que eles, na cabeça deles, entendem. São os mesmos que andam a perseguir empresários, a dizer que eles têm que pagar taxas excepcionais sobre as heranças para o aumento do imposto sobre as fortunas, não sei, se calhar é para ainda empobrecerem mais a população, para que um tipo tenha que vender a fábrica para poder pagar esse imposto, enquanto eles estão em Lisboa, se calhar nos seus cafés e com o rabinho no Parlamento sem fazer nenhum. Portanto, é esse tipo de revolta que as pessoas ainda não perceberam o que aconteceu. Isto foi o que aconteceu ontem, foi uma revolta. Portanto, isso para mim, a votação do Chega, não foi surpresa nenhuma. Aliás, até acho que não me surpreendia que tivesse até ficado próximo do PST. E em relação, por exemplo, ao Montenegro, eu julgo que a salvação dele até nem é ser aqui das supostas elites bem pensantes, porque todos eles estão metidos com rabos de palha, todo o Bloco Central está metido com rabos de palha, todos eles andam a fazer negócios, etc. Portanto, para terminar, o Chega não vem trazer nenhuma alternativa, é igual a um Partido Social Democrata. Acho extraordinário que se chame fascista a este partido, quando é igual aos outros, sujeito-se a eleições. E falou num tema que é obviamente sensível aos portugueses, que é o tema da imigração, porque o português comum, o português que anda nos transportes, o português que vai aos hospitais públicos,
está consideravelmente pior nos últimos anos, como é óbvio, que é aquela questão que eu mencionei. E, portanto, estou aqui para responder à tua pergunta, Pedro Almeida Vieira, não há nenhuma surpresa no resultado de ontem, até acho que foi peca por pouco, até achei que o Chega podia-se arriscar a ganhar as eleições. E só queria terminar, que se o Montenegro insistir na história das linhas vermelhas, eu acho que a desgraça de Chega vai ser quando chegar ao poder, porque aquilo é um balão cheio de nada, não é? Porque o Ventura não tem equipa com ele, não tem ideologia, não tem nada, limita-se a uns soundbites e usa o ódio da imprensa contra ele. Acho que vai ser a desgraça do PSD se continuar a insistir nas linhas vermelhas, porque a morte do Chega acontece quando eles forem para o poder. Quando eles forem para o poder é a desgraça do Chega. Agora, como eles vão insistir nas linhas vermelhas, porque estes dois partidos estão há 50 anos a repartir o pote e não querem nenhuma mão lá mais a meter a mão gordurosa no pote, porque ninguém falou nos 133 mil milhões que o Estado português assalta à população. Isso ninguém mencionou que ia alterar essa questão. Não soube falar em nada, portanto a despesa continua absolutamente igual. O Chega vai provavelmente ganhar as próximas eleições, porque eu acho que o Montenegro vai agora ser a próxima vítima de Chega ao insistir nas linhas vermelhas e vai provavelmente até se unir de forma tácita, não explícita, com o PS para poder aprovar basicamente tudo, porque o poder, eles estão cheios de terror. Toda esta gente estava dependente, a propaganda, todas estas televisões, estava dependente de favores do Bloco Central e eles, é por isso só que estão desesperados. Agora, o Chega, para mim, não representa nenhuma alternativa. Agora, espantar uma votação não tem nenhum espanto. Sim, Tiago e Luís, a imprensa e o próprio PSD anunciaram o Montenegro como o grande vencedor destas eleições, porque viu reforçado a sua votação, embora vai ficar eventualmente com menos de 90 deputados, portanto fica para aí com cerca de 39% do Parlamento, portanto muito longe ainda da maioria absoluta no Parlamento. Vocês consideram que o Montenegro foi um vencedor, ou ele ficou aquém daquilo que seria eventualmente o seu sonho de repetir Cavaco em 87? Eu recordo-vos que nas eleições de 1985 o PSD tinha ganhado com 29,9%, o PS tinha ficado com 20,8%, aliás, o pior resultado do PS de sempre, com o Almeida Santos. Portanto, o PS tinha ficado com 20,8%. Na altura havia um partido que se tinha intrometido, que era o PRD, que estava com 17,9%, 45 deputados, portanto muito parecido com o Chega. E houve uma crise política que, de certa forma, o Cavaco Silva conseguiu responsabilizar o PRD por essa situação. O que sucedeu nas eleições de 1987 foi que o Cavaco Silva ficou com a maioria absoluta, 50,2%, o PS apenas com 22,2%, o PRD esvaziou, portanto passou para 4,9%, ficou só com 7 deputados e depois desapareceria. Vocês acham que o Montenegro tinha esse sonho e que as coisas lhe saíram furadas? Ou acham que mesmo assim ele é o vencedor? Quer responder? Eu posso responder, mas antes deixa-me só ir aqui atrás, porque eu não quis interromper o Luís, que ele fica logo nervoso. Mas eu queria só tentar perceber em que país é que o Luís vive, porque quando fala da imigração parece ser sempre o problema central deste país. Quer dizer, o país que era pobre e pobre continua, o problema são agora os imigrantes que vêm do Nepal. E quando fala do país, é um país onde já não se fala português, onde os imigrantes cheiram mal, onde os imigrantes roubam toda a gente, onde o SNS já não aguenta porque tem que levar com os imigrantes, e depois vamos ver as estatísticas. E os imigrantes estão a pagar as pensões dos nossos velhos. Mas pronto. À parte disso, respondendo agora a esta pergunta, eu acho que o Montenegro tinha dois objetivos para esta eleição.
Uma era enterrar o caso da Spin Viva, e conseguiu, totalmente. O outro era livrar-se do Chega e eventualmente conseguir ter uma maioria. Ele sabia que não ia ter maioria absoluta, mas eventualmente chegar lá com a IEL. E aí falhou. Falhou porque a IEL, que tinha saído do último Parlamento em alta, fez uma campanha ao nível daquilo que é costume, pobre, com muita dificuldade de explicar o que é isto ser liberal. Vão mudando de eleição para eleição, mas não há maneira de atinarem com a fórmula. E não subiram grande coisa. Portanto, o Montenegro está dependente, isso acho que concordo com o Luís, está dependente ou da tal linha vermelha com o Chega, ou de um bloco central. Aliás, se reparares também, e concordarás que o PSD ainda tentou pegar em algumas das bandeiras da imigração do Chega, e nem isso conseguiu fazer recuar o Chega. Sentes que já antes da eleição, não é? Sentes já tinha encostado o pessoal à parede. Sim, sentes que agora, não, e a questão da AIMA de anunciar que iam expulsar não sei quantas pessoas, e pronto, ou seja, o Montenegro tentou esvaziar algumas das bandeiras do Chega, ou apropriar-se de uma forma mais suave. Tu sentes que o Chega neste momento é efetivamente o maior perigo para o PSD, e o PS está a arriscar ficar, digamos, como não tanto como uma prioridade em termos de oposição, mesmo que eles fiquem empatados na Chega e o PS no Parlamento. Sim, quer dizer, eu acho que se o Chega não chegar ao governo desta vez, portanto, se as linhas vermelhas lá continuarem, se o Chega não chegar ao governo, eu acho que vão voltar a fazer a vida negra ao PSD. Tá bem, mas imagina, e pensa um bocadinho comigo, imagina que o Montenegro aceita uma parceria governativa com o Chega, e o Chega depois, exatamente por não ter quadros, dá origem a um governo terrível, não é? O PSD está a fazer araquiri. Achas que... Eu acho que é inevitável. Aí é que está. O Chega vai chegar ao governo. Neste momento, eu acho que o Chega vai chegar ao governo, é uma questão de tempo. Portanto, ou chega lá pela vitória nas eleições, ou chega lá por uma parceria com o... Então, mas agora queres que o PSD se sacrifique como partido? Eu quero. Pedro, repara, eu neste momento... Eu acho que o Chega é a maior ameaça à democracia portuguesa. Porque repara que este partido cresce sem ter quadros, todos concordamos com isso, sem ter ideologia, sim. Tendo um homem que aproveita o populismo com tudo o que pode, que mente, e parece ser uma coisa absolutamente irrelevante para quem vota nele, e no fim disto tudo, e é isto que eu acho impressionante, consegue a 3 dias das eleições nem sequer dizer quem são os candidatos. E mesmo assim as pessoas vão votar nestes gajos. Portanto, eu quero, já que chegamos a este ponto, que rapidamente despachemos este assunto. Portanto, quanto mais depressa o Chega for o governo e tiver que tomar decisões, mais depressa se Portanto, achas que temos que descer ao inferno para... Acho que sim. Acho que sim. Neste momento temos a lama no pescoço, temos que enterrar a cabeça toda, que é para depois começarmos a subir. Portanto, entre o Chega chegar ao governo porque vence umas eleições e eventualmente fará coligação com alguém, ou o Montenegro tentar agora ter alguma estabilidade durante uns anos, ainda que isso seja feito à custa do Chega, eu prefiro que isso aconteça já. Luís, tens esta opinião, e colocava também a pergunta que coloquei ao Tiago sobre a questão de se vês o Montenegro como um vencedor, ou se a estratégia dele não resultou. Bem, eu, em relação, só gostava aqui de fazer um comentário ao que o Tiago disse. Quero notar que, pelo menos isto são dados oficiais, a imigração eram 1,5 milhões de pessoas em Portugal.
praticamente todos em idade militar e, portanto, na população ativa. A população ativa são 5,5 milhões. Portanto, significa, grosso modo, que os imigrantes hoje são cerca de 30% da população ativa. E segundo dados da própria Segurança Social, contribuem com 14,5% das contribuições, ou seja, menos de metade do que aquilo que... Luís, não sei se tens os valores, mas a taxa de desemprego não tem aumentado, certo? Não, porque houve uma redução brutal dos salários, porque... Então, mas não se pode considerar que os imigrantes estejam a tirar empregos aos claro que não, estão a tirar via a redução brutal dos salários. É assim que se está a entrar, as empresas, obviamente, empregam mais pessoas se o fator trabalho descer consideravelmente. Sim, isso também é outra perspectiva, como é óbvio. Não, é claro, portanto, o que está a acontecer, e chegou-se, ainda não foram dados oficiais, que só apenas 300 mil é que estavam a descontar. E quadra com os números que temos oficiais, mais ou menos. Portanto, porque eles não representam a proporção de pessoas que cá estão. O que é que isso significa? Significa que os salários, a maior parte dessa gente está ilegal, não está sequer com contratos de trabalho e está a ser paga com muitos valores abaixo do salário mínimo. E muitos deles também a viver em condições desumanas, que é algo que também aparentemente não preocupa a esquerda alternativa, não é? Portanto, olhar também para aquilo que acontece com a própria comunidade estrangeira, não é? Eu, como libertário, ao contrário do Tiago, do entra tudo, mas ele depois não os tem lá ao lado de casa para os aturar, eu costumo dizer que o ser humano naturalmente gosta de estar a rever-se culturalmente no meio onde nasce, no bairro onde sai. Isso é próprio da natureza humana, não há nada de xenófobo nem de racista nisto. Como é óbvio, qualquer libertário acha que se a pessoa for convidada, tiver um contrato de trabalho, assumir as suas responsabilidades com o salário que vem para cá, e se vem em condições, obviamente que essa imigração é bem-vinda. Agora, para termos indigentes, para termos sem-abrigos, para termos as ruas sujas como estão, para termos os autocarros sobrelotados, desculpem-me lá, mas esse tipo de imigração, eu acho que isso não é desejado, nem é bom para nós, nem é bom para eles. Isto é a minha opinião, mas o Tiago continua a insistir com o entra-tudo. Bem, em relação ao Montenegro, eu acho que foi uma vitória face ao historial do Montenegro. Mas, quer dizer, ele não difere muito da classe política. Está bem, mas achavas que ele pensaria que conseguiria mais? Não, acho que foi um grande número para ele. Portanto, vamos lá ver, ele sofreu, não digo uma campanha de difamação, porque acho que aquilo está muito mal contado, já sabes a minha opinião. O homem viveu toda a vida, eu costumo dizer que ele se calhar nem um ovo sabe estrelar, não faço a mínima ideia se sabe estrelar um ovo, mas não deve fazer muito pouco mais do que isso, porque toda a carreira dele foi de traficância de influências. Esta gente, a maior parte desta gente do Bloco Central, se vocês repararem, ainda agora, por exemplo, o Paulo Rangel, que toda a vida vendeu papelinhos e assessoria jurídica e foi professor universitário, mas essencialmente na política estão todos multimilionários com patrimónios imobiliários alucinantes. E, portanto, não se lhes conhece nenhuma atividade empresarial onde tenham que ter produto, inovação, atenção ao cliente, vendas, absolutamente nada. E, portanto, eles aparecem com fortunas brutais. Essa perspectiva isso já mencionei, várias vezes já te disse, ninguém discutiu a essência do problema. A essência do problema é o Estado ter este poder, que é só abrem casinos de acordo com a concessão do Estado. Ora, este poder vai obrigar a que qualquer empresário tenha que comprar o poder para ganhar a concessão. E, portanto, se houvesse mercado livre e se qualquer um em Portugal pudesse abrir um casino e os clientes é que decidiam que se pudessem abrir um casino como quem abre uma padaria, os Montenegros da vida, nem os Hugo Soares, não tinham nenhuma razão de existir, nem de serem contratados e tinham que se fazer à vida, não é? E se não existisse despesa pública, para depois eles desviarem para o bolso deles com contratos de assessoria, como no Banco de Fomento e nas câmaras municipais, se não existisse o dinheiro gamado ao pessoal, o tal pote público, nada desta gente tinha razão de ser e realmente tinham que ter uma carreira profissional e alguma coisa que prestassem de útil à sociedade, ou montassem empresas, ou contratassem. Não, eles aparecem com patrimónios absolutamente excepcionais,
ninguém entende como, e isso é uma questão que sistematicamente a imprensa, que foi uma das grandes derrotadas da noite, eu acho que devíamos falar sobre isso, porque a imprensa nunca teve em tanta dissonância com a população, ou seja, a população pensa uma coisa e aquilo diz outra coisa completamente diferente, eu chamo aquilo de propaganda, que não é mais de propaganda, mas que está completamente desatualizada. Portanto, na minha opinião, dentro das limitações com que o Montenegro partiu para estas eleições, ele tem uma grande vitória e acho que lhe coube bem aquele chapéu popularujo, tirar a Cristina Ferreira nas outras e aparecer com o Carreira a cantar com o Carreira, porque aquilo vende na população e isso nota-se na votação. O AD tem um péssimo resultado em Lisboa, em proporção dos resultados, como eu disse há pouco, é dos mais baixos. Lisboa só representa 18 a 19% dos votos totais, enquanto que nos outros partidos, os tais dos bem-pensantes e da classe intelectual e pseudo-intelectual de Lisboa, das Avenidas Novas, é que votam nos partidos de extrema-esquerda. E, portanto, dentro da votação, eu acho que ele tem um resultado extraordinário. Agora, volto a repetir, vai-lhe ser servido à morte com o Ventura vai-lhe servir a morte. Bom, agora era exatamente... Espera, deixa-me só fazer aqui 2 comentários, que isto é uma coisa que se está a normalizar também, que é o Frazão ontem disse, se não me engano, na RTP3, que agora tinham que parar com essa coisa de dizer extrema-direita, porque não há 1,6 milhões de fascistas em Portugal. E de há uns anos para cá, quando os deputados do Chega passaram a ter lugar nos painéis de debate nas televisões, começou-se a usar o termo de extrema-esquerda para tentar fazer aqui um balanço entre o LIVRE, o PCP, o Bloco e o Chega. Quando nunca na vida houve extrema-esquerda na Assembleia da República, nunca isso foi tema. Mas agora precisamos todos normalizar isto, então, tal como o Luís fez agora, usa-se o termo extrema-esquerda. E há outra coisa que eu queria dizer, voltando ao que o Luís estava a dizer por causa do tema da imigração. Luís, o que tu dizes dos imigrantes que vão para Portugal, sobre os salários baixarem e tal, o salário mínimo até tem aumentado nos últimos anos. E o salário médio em Portugal, os 1.000 e poucos euros, são os mesmos há muito tempo, muito antes de termos esta discussão dos paquistaneses. Mas pior do que isso Portugal é um país de imigrantes, não é? Há uma estimativa que cerca de, entre os que estão nos consulados e o que se estima que seja a comunidade lusodescendentes, entre 4 a 5 milhões de portugueses e lusodescendentes vivem fora do país. Muitos desses são, de facto, parte de uma imigração não qualificada. Mas muitos, Luís, são parte de uma imigração qualificada que vai para os outros países receber menos do que os locais. Tenho algum conhecimento de causa. O que é que diriam as pessoas nos países de acolhimento, o que é que fariam os portugueses nos países de acolhimento, se as pessoas nesses países pensassem como tu? Que os portugueses vão roubar empregos, ou que vão baixar o preço da mão de obra. Há portugueses que são contratados na área em que eu trabalho, porque a mão de obra é mais barata. E há empresas que vão para Portugal atrás desses portugueses para trabalharem aí, porque a mão de obra é qualificada e mais barata. Portanto, nós temos uma visão de imigração que os que vêm para o nosso país não, mas depois sendo nós um país de imigrantes, está tudo bem, porque quando vamos para fora de Portugal somos diferentes. Isso não é verdade, Luís. Há gente boa e má de todas as cores e cheiros. Já agora. Bom, nós já estamos aqui com 1 hora de conversa. Espera aí, Luís. Já dás a tua nota, mas deixa-me só agora introduzir um tema até para a parte final, que é o futuro. O que é que acham que vai acontecer? O Tiago já falou que deseja que o Chega chegue ao governo com o Montenegro, que era para assim iam 2 partidos, não é? Porque não é Tiago o que desejas, era assim, e ele chega e ia com a água da banheira, ia também o PST, certo? Eu desejo que o PS faça agora uma travessia do deserto, de preferência que voltem à esquerda,
que arranjem alguém que tenha feito alguma coisa na vida sem ser andar nas jotas. Eu espero que os eleitores da AD e do Chega, que não têm grandes preocupações com a honestidade ou a integridade dos seus líderes, que vivam a experiência em absoluto, portanto, que consigam mesmo experimentar viver num país em que o Estado Social é absolutamente destruído e depois experimentar de ver o que é que acontece quando eles pobres continuarem pobres. Portanto, sim, espero que se é para Deus, e a malta que não gosta, Pedro, e a malta que não gosta é voltar para a serra e começar novamente Tá bem, mas, Tiago, mas aquilo que eu queria que vocês falassem sobre o futuro é se temos que continuar a ter um país que anda a várias velocidades e que tem Lisboa a olhar para o resto do país como se fosse paisagem, que é isso que os resultados, ao analisar os resultados, é isso que se nota claramente. Não estou a falar só da questão da imigração nem da segurança, estou a falar em termos económicos, em termos de coisas como seja saúde, educação, cultura, etc. Mas repara, o nosso país tem um grave problema estrutural, que é tudo acontece na grande cintura do Porto e de Lisboa, não é? Os empregos estão aí. Portanto, as populações deslocaram-se para o litoral. Mas porquê é que tem que ser assim? Mas a questão é, porquê é que este não é uma altura para se pensar nos erros que estamos a cometer? Eu concordo. Eu preferia, lá está, não quero dar novamente um exemplo da Suécia, mas a Suécia, que tem um Estado Social gigante e cerca de 30 e tal % da força de trabalho no Estado, na função pública, fez uma coisa desde sempre, que foi espalhar o investimento público pelo país para fixar as populações. Eu acho que já dei este exemplo aqui, o correspondente ao nosso Instituto da DGV, Direção-Geral de Aviação, é quase no Ártico. Estás a perceber? Portanto, há, de certa forma, trabalho um pouco por todo lado, e as populações, se quiserem, podem ficar na sua terra de nascimento. E isto de facto era uma oportunidade para isso acontecer em Portugal, e arranjarmos forma das pessoas voltarem um bocado ao interior, até porque nós somos um país tão pequeno que é até um bocado estranho que nenhuma elite política pense nisso, voltar a apostar um bocadinho mais no interior. E não é só no interior, quer dizer, eu estou aqui a ver, por exemplo, Lisboa, que tem 10 mil hectares, são basicamente 100 km quadrados, portanto 10 por 10 quilómetros, não é? E temos neste pequeno espaço, temos situações em que o chega a 30%, como em Marvila, e depois não chega sequer aos 10%, como acontece nas zonas mais afastadas, como Belém, Avenidas Novas ou Campos de Ourique. Nas zonas com maior formação, não é só bastadas. Zonas com maior formação. Luís, vai dar Tiago, vai dar ao mesmo. Quer dizer, eu recordo-me que em 2001 olhei para os dados dos censos com muito detalhe, e a única freguesia em Lisboa, na altura havia 53, a única freguesia onde não havia um doutorado era em Marvila. Portanto, quando nós estamos a falar nos com mais formação, estamos também a falar naqueles que são mais abastados, e naqueles que têm menos formação, são aqueles que geralmente têm um menor poder de compra. A minha questão é, se numa cidade como Lisboa temos diferenças tão grandes do ponto de vista social, que depois dão resultados destes do ponto de vista eleitoral, quando nós olhamos para o resto do país e para as grandes discrepâncias que existem do ponto de vista económico e social, vocês não acham que é a altura de falarmos a sério do país, não só em relação à questão da imigração, não só em relação à questão da segurança, mas em relação àquilo que estamos a ser como país? Sim, é uma boa oportunidade para isso, mas a questão é quem é que tem interesse em fazer isso, se as elites governam para onde está a maior parte da população, que são os centros urbanos. Está bem, mas não é isso a causa do crescimento do Chega, em vez de estarmos aqui a tentar encontrar outro tipo de... Quer dizer, não necessariamente, o Chega conquistou o Alentejo. Está bem, mas conquistou por mérito do Chega? Aparentemente não foi, porque nem sequer governou. A questão foi por mérito do Bloco Central que nós chegámos a este ponto?
Na minha opinião, E como inverter, porque tu achas que basta o Chega chegar ao governo, fazer porcaria e esvazia. E depois, o que acontece? Voltamos ao mesmo das últimas décadas? Não, se calhar começamos a abrir um bocadinho à esquerda e largamos o centro por onde andámos a vida toda. Por exemplo. Então, mas o centro o que é para ti? É o PSD o centro neste momento, para mim, é o PS e o PSD, sim. Quer dizer, o PS de António Costa foi gradualmente abandonando a esquerda, não é? Está bem, mas recorde já agora, para fazer a provocação, que foi a esquerda alternativa, o Bloco de Esquerda e o PC, na altura o LIVRE não tinha força, que apoiaram um governo do PS que era tudo menos de esquerda, não é? E foi graças a esse apoio que para mim foi o Araquiri da esquerda. Que conseguiram algumas lutas nos salários. Agora, repara que a população, depois António Costa foi hábil, a população acabou por culpar o Bloco e o PCP por causa da situação do SNS, quando foi exatamente as discordâncias no SNS que fizeram com que depois os partidos saíssem da geringonça. Sim, mas lá está. Uma coisa é aquilo que é decidido, outra coisa é a percepção com que as pessoas ficam. Está bem, então diz uma coisa, imagina que o PSD aceitava fazer uma coligação agora pós-eleitoral com o Chega, formava um governo, aquilo ia dar barraca e o Ventura conseguia convencer o eleitorado de que a culpa do desastre tinha sido do PSD. O que poderia resultar era uma maioria absoluta do Chega. Exatamente, sim. Pronto, é isso que tu queres? Sim, não é isso que eu quero, mas eu tenho sempre esperança que as pessoas, se não conseguem perceber o que vai acontecer pelas narrativas, pela argumentação e pelos programas, então pelo menos que depois percebam. Por exemplo, quando o PSD for governo, os salários não vão aumentar. Uma das medidas que o PSD tinha para aumentar salários era baixar o IRC. E depois esperar que os empresários, por sua iniciativa, aumentassem os salários porque distribuíam o lucro pelos funcionários. Portanto, é uma fezada. Ora, eu não acredito que isto aconteça. A minha esperança é que um trabalhador por conta de outrem perceba isto enquanto está a viver um governo PSD e não volta a cair nisto. Da mesma maneira que os pensionistas deixaram de votar no PSD porque o Passos lhes congelou as pensões ou os professores ficaram entalados 10 anos. Portanto, eu acho pena, ou tenho pena, que as classes profissionais precisem de passar privação para perceberem quem devem votar ou o que devem tentar. E se for essa alternativa, por isso é que eu estou a dizer, portanto, eu tenho esperança que o Chega, enquanto grupo parlamentar fez tantas asneiras, mesmo assim conseguiu subir. Porque, apesar de tudo, não teve influência naquilo que é a vida dos portugueses. Não decidiram nada. Ninguém aprovou absolutamente nada do Chega. Mas se chegarem ao governo, não tem forma, acho eu, de fugirem às responsabilidades da tomada de decisão. Luís, essa é a minha esperança. Luís, o futuro, como é que o vês? Bem, quero só deixar uma nota ao Tiago que eu sou a favor de liberdade contratual entre as pessoas. Um empresário entender que quer contratar alguém do Afeganistão está no direito dele. O que eu contesto é que o tal Estado Social, o qual eu sou contra, ao coletivizar os serviços, ele vem aqui com uma data de serviços que são gratuitos, em teoria não são gratuitos, mas são, numa primeira forma, são pagos pela comunidade que aqui vive e, portanto, ao ser gratuito não está a ser refletido no salário esses custos, ou seja, a pessoa toma uma decisão com base praticamente em ter uma data de serviços que são, em teoria, gratuitos. Portanto, isso não é uma economia séria, porque todas as coisas devem refletir os custos às pessoas. E, portanto, eu sou a favor da contratação livre, ninguém quer impor nem A ou B, eu, ao contrário do que Tiago possa pensar, sou a favor da liberdade, ou seja, se há alguém que convida e alguém convidado, está no seu direito de trazer essa pessoa, não tenho nada contra. Alguma vez falaste dos cheiros dos imigrantes noruegueses?
És a favor da liberdade, quer dizer, não há uma vez que se fale de imigração que não digas que estamos a importar a imigração do terceiro mundo. É do terceiro mundo, é a realidade. Luís, nós não estamos muito longe do terceiro mundo, pá. Está bem, mas é o caminho que está a levar as tuas políticas. Foram os teus partidos que tiveram muitos anos no poder. Eu que recordo que foi a Geringonça que esteve no poder e foi ela que abriu as portas ao terceiro mundo. Os partidos em que eu voto nunca foram poder, Luís. Pronto, foram poder, tiveram em associação com António Costa. Foram eles que abriram as portas ao terceiro mundo. E o que eu estou a dizer é que este tipo de imigração, para um português que está aqui, não interessa ao menino Jesus, obviamente. E foi essa a resposta que os portugueses deram ontem nas urnas, mas tu continuas a enfiar a cabeça na areia, a achar que essas pessoas deviam recebê-las de braços abertos e que devia ser tudo fantástico e tudo uma plena irmandade. Não, eu percebo perfeitamente. Ou seja, eu já te disse, se as pessoas não convidam determinadas pessoas, é porque não estão disponíveis para as receber. E, portanto, isso é um ato voluntário de qualquer ser humano. É um ato voluntário de qualquer ser humano. Eu não tenho dúvida que a imigração... Luís, eu não tenho dúvida que a imigração deu a vitória nas eleições. Eu não tenho dúvida que o racismo deu a vitória nas eleições. Isso não é racismo, já... É racismo, sim, senhor. O que eu estou a dizer é que a imigração não é um problema em Portugal. Muito menos o principal problema. Não é um problema todo. É um problema, obviamente, que é um problema e foi isso que deu a vitória ao Chega. Continuas a enfiar a cabeça na areia. Claro que é um problema, porque como eu já te demonstrei com números, há uma data de empresários que está a fazer contratações abaixo do salário mínimo em contratos ilegais. E isso está a destruir os portugueses com baixas qualificações que têm que emigrar ou então têm que viver a 2 a 3 horas dos grandes centros urbanos porque não conseguem ter uma casa. Okay? E não estão então, mas espera lá, mas a culpa é dos imigrantes que vêm atrás de trabalho e que depois recebem salários miseráveis de empresários portugueses? A culpa é dos imigrantes? Luís, os imigrantes aparecem porque há trabalho. Tiago, vou lá uma coisa. Numa sociedade libertária havia só propriedade privada e, portanto, só entra, como eu já te disse... Não vamos voltar aí, vá lá. Eu tenho que partir destas premissas que é para te explicar. Mas não é nesse modelo em que nós vivemos. Mas deixas-me terminar, se faz favor. Portanto, entra na propriedade privada quem tu entendes, sem subsidiação, sem coletivização de serviços. Se eu convido determinada pessoa, seja da Índia ou que seja, eu, quando contrato alguém numa sociedade livre, tenho que lhe garantir um seguro de saúde, um seguro contra riscos, tenho que lhe garantir que o salário é suficiente para pagar a educação dos filhos dele e tenho que garantir que o salário é suficiente para pagar a habitação. Como é óbvio, caso contrário ele não vem. Caso contrário, ele não vem, se vem para pior, não vem. Agora, se eles estão a vir para Portugal, é porque há upgrade, é porque a eles é melhor estarem aqui do que estarem nos países deles. Agora, para as pessoas que estão cá, não há nenhum upgrade, Tiago. Não há nenhum upgrade. Ninguém desta gente que está em Portugal foi convidada. Essa gente foi sujeita, são vítimas de tráfico humano. Como vês, lá, N lojas em Lisboa, ao qual o Dr. Moedas, que quis proibir uma manifestação inconstitucional, aquilo que ele fez, se ele reparar, está tudo cheio dessas lojas de tráfico de gente de tráfico humano, e portanto não há nenhum convite. Essa gente chegou sem ter sido convidada por ninguém. Mas não tem que ter convite. Agora não é necessário convite, Luís. No teu modelo seria necessário um convite. Naquilo em que nós vivemos não é necessário um convite. Há trabalho, as pessoas vêm. Bem, depois tem que se legalizar. Ponto final. Tiago, pronto, essa é a realidade. É a minha opinião. Dela, mas a realidade qualquer país civilizado como a Suíça existe contrato de trabalho. Mas nós não vivemos na Suíça. Vivemos em Portugal, temos regras. Os imigrantes ao virem para Portugal... A minha questão não era... É que eu não consigo ir até ao fim, eu não te interrompo. Tentem então sintetizar, Luís, mas a minha questão era... Luís, deixa-me só tentar centrar a questão. A questão aqui é saber, nós resolvemos o problema da imigração e resolvemos o problema do Chega? A questão está aí, ou seja, parece que... Pedro, como é óbvio, entram-te aqui quase 2 milhões de pessoas num espaço tão curto de tempo... Mas é essa a única causa? É essa a única causa para esta revolução? É uma das causas para o que está a acontecer. Mas é a principal causa, na tua opinião? É uma das causas. A outra causa é o empobrecimento, que é
O que está a acontecer em Portugal é, graças ao Estado Social, que praticamente destrói qualquer iniciativa, e a regulação da União Europeia não permite que haja enriquecimento das pessoas. As pessoas não conseguem aforrar. Praticamente tudo é confiscado pelo Estado. Portanto, as pessoas não estão a poupar. E o maior instrumento de poupança dos portugueses não é para investir em fábricas ou o que seja. Ainda vai para a dívida pública, que é consumo. É a mesma coisa. A dívida pública é a mesma coisa que eu vos pedir a vocês os dois. Olha, vou financiar-vos umas armas e vocês vão roubar ali para o bairro de Marvila e depois regressem que a gente reparte o saque. É o que é isso que é a dívida pública. E a maior parte dos portugueses, ainda por cima, investe nesse tipo de instrumentos de aforro. O que é que acontece? Isto é empobrecimento. Nós não estamos a investir. É impossível competir nos mercados internacionais com este aforro que estamos a ver, porque o Estado português, esta ladroagem toda que se instalou do Bloco Central, confisca tudo à população, seja por Mas vírus, eu acho que alguém nos chega por causa disso. Alguém nos chega, faz essa análise que estás a fazer. Posso. Por favor, Luís. O tema único de campanha foi a imigração, não houve mais nenhum. Mas pelos vistos resultou, Tiago, e tu estás a enfiar a cabeça na areia. Pelos vistos claro que resultou, mas é isso que tu estás a falar. Mas o Pedro está-me a perguntar. Então, mas vocês provavelmente estão a concordar um com o outro. Então. O Tiago, mas a minha questão é claro que o tema, é claro que a imigração, é claro que a imigração é neste momento a bandeira do Chega. Só para ti é que não é, porque na tua cabeça... Não, mas eu disse que é. Os portugueses que estão ali a sofrer... Não, Luís, eu disse que têm que ir viver para 2 horas de Lisboa, migrar para a Suíça, para arranjarem um emprego... Eu disse que o Chega, eu disse que a bandeira do Chega é a imigração. Não é sofrimento. Tu para ti não é, porque não tens esse problema. Atenção, vá, um pouco de ordem. Eu disse, desculpa lá, não começa a baralhar tudo. Eu disse que a bandeira do Chega é a imigração. Eu disse que a imigração deu a mesma coisa. Chega. Como é óbvio. O que eu disse é que a imigração não é um problema em Portugal. Não, para mim é. É um problema. Está bem, para ti mas para mim não. Não, mas para mim é um problema. Estás a perceber? Para as pessoas que votam no Chega, há pessoas que votam no Chega que nunca viram um imigrante na vida. Claro que é um problema. Aliás, achas que as pessoas que vivem no Alentejo têm problemas com imigrantes? Tem, por exemplo, com ciganos. É só ir ver onde é que estão os ciganos. E onde há aplicação. Vais ver. Bom, olha, eu já te disse. Eu de qualquer modo até... É natural ao ser humano uma aversão à diferença cultural. É da natureza humana. Eu é quando vejo racistas. Ok, chama-lhe racista, chama o que tu quiseres. Continuas a insistir e enfiar com a cabeça na área. Sabes porque é que tu não tens nenhum problema com a imigração? Porque estás longe dela. Eu sou imigrante, pá. Não, estás longe dela, não tens um bairro de ciganos ao lado. Não tenho. Luís, eu vivi metade da minha vida ao lado de bairros de ciganos, pá. Eu cresci na margem sul. Tiago, eu vivi Luís, não sabes o que estás a dizer. Eu vivi a vida toda ao lado de imigrantes e na outra metade, enquanto estava ao lado de imigrantes. Pronto, mas tu és o único aqui que não és racista. Pronto, os outros são todos racistas. Não sou racista. Luís e Tiago, vamos pôr aqui um bocadinho de ordem. E eu quero esclarecer uma coisa. O país não é representado por nós os três. Tiago, Luís, deixa-me só dizer-te aqui uma coisa, mas a minha questão, Luís, se me permites, a questão aqui é, infelizmente o país não é representado por nós três, não é? E portanto a questão aqui é, independentemente daquilo que tu achares, independentemente daquilo que o Tiago achar ou aquilo que eu achar, o que é certo é que nós temos muitos conselhos que, independentemente de haver razão ou não para se temer os imigrantes, ou para temer a questão da segurança, ou para outra coisa qualquer, eles votaram massivamente num partido em que tem como bandeiras a questão da imigração. Pronto. E a minha questão aqui é como é que nós vamos resolver isso? Como é que nós vamos resolver isso? O problema é tão grave. Aliás, o Tiago continua a afiar a cabeça na areia e a declarar toda a gente racista, que é um dos grandes temas das pessoas que estão nas televisões. Toda a gente é racista. Não são todos racistas. Deixa-me só terminar. São todos racistas. Portanto, todas as pessoas de Marvila são todos racistas, os tipos do Alentejo são racistas, os do Algarve são todos racistas e todos fascistas. Portanto, esta é a opinião do Tiago e continuamos a apreciar as pessoas. Não digas qual é a minha opinião, porque eu falo por mim. Não é. Não é. Deixa-me só terminar, então.
Pedro, respondendo à tua pergunta, obviamente que a imigração é um problema. É um problema. Nós temos não só a migração que não tem nenhuma relação cultural connosco, massivamente em Portugal, isso é um problema, como é óbvio, gera disrupções, então uma cultura completamente diferente. Que há um problema de integração, isso há, e infelizmente não se debate isso de uma forma séria. A ter uma escola pública, uma data de hindus ou de muçulmanos, há um choque cultural, por mais que as pessoas o digam que não, porque essas pessoas que estão a votar naqueles tais partidos comunistas, como o LIVRE e essa cangalhada toda, esses estão nas avenidas novas, onde o filho está numa escola privada e não tem que aturar essas coisas. Eles só veem os imigrantes quando vão lá servir a Santos. Eles veem os imigrantes. Fora isso, eles não têm que aturar os imigrantes. É preciso deixar isso claro. Não, há uma questão até histórica e cultural. Quer dizer, nós temos uma comunidade cigana há séculos e séculos, não é? Há séculos. E não os conseguimos integrar, ou eles não se conseguiram integrar na comunidade. Claramente há comunidades que são diferentes, a começar até pela própria religião e até pelos próprios costumes, e há grandes diferenças. Nós não podemos esperar que essa integração ou essa aceitação, quer de parte dos portugueses, quer de parte dos próprios estrangeiros, se faça de uma forma natural e repentina quando estão a chegar milhares e milhares. E, portanto, na minha opinião, perdeu-se uma grande oportunidade de discutir ao longo dos últimos anos como integrar essas comunidades de uma forma pacífica, sem haver esses tais fenómenos de racismo que radicam muitas das vezes pelo medo desconhecido. E, portanto, Pedro, como não debatemos isso, estamos agora com um problema, e esse problema chama-se Chega, e eu acho que a solução não é, e aí eu discordo completamente do Tiago, a solução não é chamar racistas ou ignorantes às pessoas que votaram no Chega. Isso é o pior. É o pior, e aliás, essa é a razão pela qual em 3 anos o Chega passou de 7% para 20 e tal % com a possibilidade de chegar a governo. E com grandes estragos, Tiago, porque essa questão de tu achares mas vocês não podem que depois de se descer ao inferno, desculpa lá, eu disse que a ascensão do Chega, eu disse que a ascensão do Chega resulta de uma série de fatores. Eu já disse isto 500 vezes ao longo de vários programas. Vocês estão a dizer que eu digo que toda a gente que vota no Chega é racista, que toda a gente que vota no Chega é ignorante, que toda a gente que vota no Chega não tem formação. Eu nunca disse isso. O que eu disse, e repito, é que há gente que vota no Chega que é ignorante, que não tem formação. Como mesmo acontece com os outros partidos, mas também. Eu não disse, desculpa, eu não disse são todos. Eu disse que há um conjunto de fatores que provocou o crescimento do Chega. A comunicação social, as falhas do Bloco Central, as falhas da esquerda. Eu já escrevi 500 textos sobre isto. As falhas da esquerda, as falhas do Bloco Central, 50 anos de estagnação e de pobreza acumulada, e sim, as falhas na educação, uma população que sim é ignorante, uma população que vê mais Big Brothers do que lê livros. Portanto, sim, nós temos o caldo perfeito para que isto aconteça. Agora, não quer dizer que todas as pessoas que votam no Chega sejam fascistas, porque muitas pessoas que votam no Chega nem sequer sabem o que é o fascismo. Estás a perceber? Portanto, agora, sim. Se calhar nem tu sabes. Muitas pessoas que votam no Chega são racistas, sim. E muitas são ignorantes. E há pessoas que votam no Chega que dependem em absoluto do Estado Social e mesmo assim votam no Chega. Isto é uma pessoa para ser simpático, é um burro. Portanto, agora, não quer dizer que sejam todos. Há ricos que votam no Chega porque o Chega dá muito jeito. O Chega que destruiu o Estado Social dá jeito à classe mais alta. Tiago, o Chega não destruiu o Estado Social nenhum. O Chega não destruiu nada porque não tive hipótese, mas esse é o seu programa desde o primeiro dia. Tiago, mas qual destruição é sempre isso. Tiago, o primeiro programa do Chega era privatizar o SNS e a escola pública. Pronto. Por favor, Luís. O Chega teve um programa
foi feito inicialmente pelo Pedro Eram Rosa. 9 páginas, o Ventura foi com aquela merda para a televisão. Ei, não se pode dizer asneira. Pronto. Podes. Era um programa que até eu concordava em muitas coisas. O SNS não tem razão nenhuma de existir, devia ser tudo privado. O Chega, neste momento. Ai, meu Deus. Epá, Eu sou moderador. O Chega, neste momento, não tem um programa desses. Lamento, Tiago, mas não tem. claro que não, porque percebeu que não dava votos, não é? Pronto, mas então é um tipo sem convicções. Como igual aos outros. Isso é verdade. Os outros também têm favor do Estado Social porque isso permite gamar e conseguem pôr uma data de população dependente dos humores de um político. No caso dos pensionistas, o PS, onde tem a votação toda, nos idosos. Porque o PS, vão lá ver as faixas etárias, onde é que o PS vai recolher os votos quase todos. É quase todos nos idosos. Disso não falamos. Bom, caríssimos, Vamos só terminar. Eu, em relação ao futuro, acho que não vão alterar nada. O Chega não vem alterar, não propõe discutir a nossa participação na União Europeia. A União Europeia vai cair, na minha opinião, pela Alemanha, não vai cair por aqui. É nessa altura, quando se calhar um AfD ganhar na Alemanha e puser em questão a participação da Alemanha na União Europeia, é quando isto cai. Porque até lá o modelo que temos vai continuar, a União Europeia vai continuar a querer gamar a Malta para meter num inimigo que não existe, podem inclusive usar o exército europeu para ameaçar as populações europeias, vamos pôr uma Hungria que queira sair, pode ser ameaçada, ou uma Roménia pode ser ameaçada por esse exército europeu, é algo que não vi discutido nestas eleições e é um tema importante. E a nossa participação na União Europeia, que destruiu por completo o nosso setor produtivo, em que um indivíduo que queira ter uma iniciativa está regulado por todos os lados e é confiscado por todos os lados pelo Estado português. O modelo vai continuar igual. O Ventura propôs aumentos brutais das pensões. O Ventura não propõe nenhuma solução. O que se está a manter é o desastre que é o Estado Social, que é uma roubalheira onde todos acham, como o Tiago, que eles é que sabem gerir o dinheiro dos outros. É esse o problema do Tiago. O Tiago acha que sabe gerir o problema dos outros. Ele sabe onde é que devem ser colocados os ministérios, ele acha qual é o preço correto para uma casa, ele acha qual é o número de imigrantes certos e que devemos ter apartamento. Eu não tenho essa habilidade. Eu acho que deve ser cada pessoa que deve decidir com liberdade o fruto do seu trabalho. Mas pronto, isso é o que nos difere. Tiago, portanto, em resumo, vamos ter mais miséria e mais pobreza. Tiago, começando pelo fim, só para concluir, eu não acho que eu deva meter preço em nada ou que eu deva decidir seja o que for. O que eu acho é que valores como a solidariedade são necessários numa sociedade civilizada. Olha, é a primeira vez que vou ter solidariedade roubando os outros. Luís, não estamos a discutir as eleições, não estamos a discutir o futuro programa libertário, portanto calma. O que eu digo é, eu acho que a sociedade deve ser solidária. Uma sociedade para ser solidária, sim, os que têm mais... Com coerção. Luís... Então o que estás a dizer? Diz, assume. Luís, não é coerção. Que é coerção? Luís, deixa-me falar ou não? Então, mas há pouco também fica a me interromper. Então fala lá, diz lá à vontade e depois eu estou a dizer, a minha vez. O que tu propões é solidariedade com a força de um gajo ir ver o sol aos quadradinhos não pagar impostos. O que tu propões é coerção, não é liberdade. Aquilo que estás a propor é que achas que é legítimo. Se eu roubar o meu vizinho para dizer que estou com fome, vou dentro. Se o Estado roubar as pessoas em nome de resolver algum problema de fome ou a educação de alguma pessoa, já achas isso legítimo. O teu relativismo moral, como à esquerda, é total. Não tens respeito nenhum pela propriedade privada. Portanto, o teu sistema é coerção sobre as pessoas para fazer a tua solidariedade. É na tua cabeça que isso existe. Ok. Na minha cabeça e no resto do mundo. Agora posso falar? Pronto. Então, vê lá se te calmas. Quando tiveres o programa do Partido Libertário, vais discutir com a ADN e com o resto da malta e o Carlos Daniel vai ter que te aturar. Mas agora tens que esperar um bocadinho, tens de me deixar falar. No modelo de sociedade que eu defendo, o valor da solidariedade é absolutamente basilar. E isto significa que, como não somos todos pobres, nem todos ricos, sim, tem que haver uma contribuição dos mais ricos para ajudar os mais pobres. Porque é assim que a solidariedade funciona. E não é coerção, porque todos
concordamos num conjunto de leis que faz com que ninguém fique debaixo da ponta, ou ninguém fique a morrer à fome. O contrário, na minha opinião, Luís, é o modelo da selva. Portanto, este é o meu modelo de solidariedade, que acho que podemos dizer que é o que existe em maior parte dos países do mundo. Bem, na selva é que se anda a roubar as pessoas. Está bem. Luís, tu achas que é um roubo? Eu não acho que seja um roubo. Vamos lá concluir isto. Senão Pronto. temos aqui um podcast de 2 horas. Sim, senhor. Em relação ao... entretanto, perdi-me. Qual era a pergunta? É o futuro? É como é que se resolve isto? Ok. Era o futuro e era para concluirmos. Pronto, o futuro, eu já disse, o futuro para mim é a esquerda fazer a reflexão e perceber como é que contribuiu para termos chegado a esta votação, a esta calamidade que se abateu sobre Portugal, e como eu não quero que a dor dure décadas, né, porque a última vez que a extrema-direita chegou ao poder ficou lá 48 anos, portanto espero que o Ventura tenha algum espaço de manobra para se entalar já. É isso que eu espero que aconteça. E espero que a esquerda rapidamente volte às causas que são de esquerda e não se perca, e aqui faço uma crítica ao livro, ao bloco que é o PCP, não percam tempo com temas que importam pouco. E queria dizer só uma coisa. Enquanto nós fizemos esta campanha, o Luís estava a dizer que falou-se pouco de política internacional. Nós não temos grande relevância no mundo, é um bocado irrelevante o que achamos ou deixamos de achar, porque não temos qualquer peso, mas eu gostava, enquanto se estavam a discutir futilidades, que alguém tivesse dito que há um povo que está a ser escorraçado da sua terra e mais de 60 mil pessoas já foram assassinadas. Obviamente falo da Palestina e de Gaza. O Paulo Raimundo terá sido dos poucos a falar sobre isso, e o Paulo Raimundo, curiosamente, e já agora também a Mariana Mortágua do Bloco Esquerda. E curiosamente foi dos poucos, e eu acho que foi por isso que o PCP não teve uma queda maior, foi dos poucos que falou dos problemas do dia-a-dia, por ser de facto uma pessoa que tem problemas no dia-a-dia. Não é muito habitual teres políticos a dizerem-te o preço de uma botija de gás porque tiveram que ir buscar no dia anterior à Galp. Portanto, eu acho que o Paulo Raimundo conseguiu cativar a simpatia de algumas pessoas. Não, porque eu acho que há um divórcio muito grande entre os políticos, entre as elites políticas e até da comunicação social e a realidade do país. A começar pelo facto de não sequer saberem o valor do preço dos bens, porque, e não é só porque isso não lhes pede na carteira. Eu lembro-me de um debate, o Rocha foi com uma lista onde tinha o preço do cabaz. O Paulo Raimundo sabia aquilo de cabeça porque tinha ido comprar o pão de manhã. E não é só isso, a maior parte dos políticos que nós vemos são políticos profissionais, não é? Saíram das jotas para aquilo, não fizeram outra coisa na vida. E depois há outras pessoas que têm uma vida normal, que tentam pagar a renda, que tentam arranjar um emprego e por, sei lá, acasos da vida, acabam numa lista. E eu acho que essas pessoas têm mais valor porque trazem a vida real para a política. Eu tenho sempre esperança que esses possam fazer algo diferente. E já agora, neste caso calhou ser do PCP, mas se fosse de outro partido, eu diria a mesma coisa. Mas eu não vejo isso nos outros partidos. Pronto, portanto, eu espero de certa forma que a esquerda se reinvente, porque da direita neste momento não espero nada. Estão exatamente onde querem estar, portanto não vão mexer em nada. Caríssimos, eu de qualquer modo, enquanto vocês estavam a falar, lembrei-me aqui de um trabalho que provavelmente vou publicar amanhã. Vou fazer aqui um gráfico de dispersão em que tenho aqui foi um trabalho que fiz já há alguns meses aqui no Página 1, que foi sobre os municípios com maior peso do saldo migratório acumulado entre 2018 e 2023, em que aparece Odmira, Vila Velha de Ródão, Corvo, etc, até Vagos, são os 30 maiores. Já estive aqui a ver, o Odmira ganhou o Chega, e portanto vou fazer aqui um gráfico de dispersão entre a votação do Chega e o saldo acumulado por população, porque, por exemplo, no caso de Odmira, em 5 anos o saldo migratório acumulado representa 16,6% da população. Mas Odmira é onde estão aqueles mirtilos e amoras que o Luís gosta tanto, e as framboesas. Exatamente. Portanto, Luís,
Ou tens aquela malta que cheira mal a apanhar framboesas, ou tens de começar a comer o iogurte Por só acaso, passas. ficas a saber que não gosto de nada. Não, mas Não gostas de framboesas? o Luís não se importa Não. de pagar mais por causa disso. Ou então, Sim, senhor. ou então os empresários têm menos lucro, não é? Eu gostava que dinamarqueses apanhassem as framboesas, mas parece que não estão bem virados. O preço, como diziam os grandes escolásticos do século XVII, só a Deus pertence. Caríssimo, foi um prazer tê-los aqui, Tiago, Luís, vamos nos vendo por aqui e pronto, e vamos ver o que é que vai dar este novo governo e esta nova realidade portuguesa. Um abraço para ambos. Um abraço.